O que a Bíblia diz sobre política? Existe relação entre a igreja e a política? Então, sim, eu vou ler, só vou ler. Não vou nem parar aqui, então só quero que você ouça atentamente. Vou dar uma diminuída assim, só para mais isso entre no seu entendimento. O que a Bíblia diz sobre política? Existe relação entre igreja e política? A Bíblia diz muito sobre a política, de modo que este é um assunto que deve ser tratado com grande atenção dentro das comunidades cristãs. Infelizmente, existe muita negligência e ignorância nessa área entre os cristãos por causa de um despreparo fundamentado em certos estereótipos. Há certos conceitos entre cristãos que prejudicam muito a compreensão do parecer bíblico acerca da política. Alguns cristãos pensam que o verdadeiro cristão jamais deve participar da política. Outros vão mais além e veem a política como algo do diabo, a que todo cristão deve se opor. Há outros também que dizem que o cristão não deve se envolver com a política porque ela é terrena e Jesus está voltando. Também há aqueles que querem tratar de política, mas acabam tomando um posicionamento igualmente errado e prejudicial. Entre esses estão aqueles que afirmam que o cristão só vota em cristão. Dentro de muitas comunidades cristãs é afirmado que somente o crente pode ser um bom político. Mas como o cristão deve enxergar a política? Com a ética cristã, ou seja, com os princípios cristãos fundamentados na palavra de Deus, ele deve pautar seu posicionamento político como cristão. Eu quero passar aqui alguns princípios básicos sobre esse assunto, sobre política. Primeiro, a soberania de Deus e a política. Ao falar sobre os princípios cristãos e a política, em primeiro lugar, o cristão deve entender que somente Deus é totalmente soberano. Ele é o supremo criador e rei. Ele é aquele que governa e controla todas as coisas segundo os seus propósitos. Como Senhor do universo, Deus controla e dirige a história. Romanos 9,18 diz: Ele tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Seu governo é justo e santo, de acordo com a perfeição de sua natureza e caráter. Mas o Deus soberano também instituiu algumas esferas da sociedade civil, cada uma com a sua autoridade. Alguns exemplos que Deus deu autoridade: Estado, família, a igreja, a cultura, a escola e outras mais. Não há hierarquia entre essas esferas, ou seja, uma depende da outra para existir, mas elas ocupam tal posição que uma delimita a outra. Então essas esferas são soberanas, mas a sua soberania está debaixo da autoridade divina. Isso significa que, em última análise, a autoridade de cada uma dessas esferas sociais é subsidiada da própria autoridade divina. Sim, a autoridade de Deus se estende em todas as esferas da vida e sociedade. Isto pode chocar algumas pessoas que pensam que Deus só se ocupa da igreja, enquanto Satanás é que possui o poder sobre as demais áreas. Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica. Aqui é um destaque meu. Deus quer a igreja em todas as áreas da sociedade. Deus quer que a igreja tenha uma cosmovisão bíblica. Deus quer que a igreja envolvida em todas as áreas da sociedade, para que possa manifestar o reino de Deus. Como inimigo de Deus, de seus propósitos, de seu povo, Satanás age nas diferentes esferas, mas jamais sua ação destrona a autoridade divina. Se uma única molécula do cosmos não fosse submetida à autoridade divina, então Deus não seria soberano. Entender que somente Deus tem o poder absoluto é o primeiro passo para uma visão bíblica adequada acerca da política. Agora, o propósito da política e da autoridade social. Com base na verdade do poder absoluto de Deus, é fácil perceber o propósito qual Deus instituiu o Estado e suas autoridades, ou seja, o governo, os governos, né? A Escritura não deixa qualquer dúvida acerca disso. Um dos textos mais claros nesse sentido foi escrito pelo apóstolo Paulo. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo expõe a doutrina bíblica acerca da instituição, da legitimidade e da atuação das autoridades políticas. O apóstolo Paulo diz que os governantes são servidores da vontade divina com o objetivo de promover o bem e suprimir o mal. Os governantes possuem autoridade para aplicar a justiça, retribuindo os bons e punindo os infratores.
Romanos 13, do 1 ao 3 e 1 Pedro 2, do 11 ao 17. O próprio Senhor Jesus indicou legitimidade da autoridade política. Diante de Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, Jesus disse: nenhum poder terias contra mim, se de cima nos fosse dado. O Antigo Testamento também aponta nessa mesma direção. Na Babilônia, o profeta Daniel foi um político que declarou que Deus é o que remove reis e estabelece reis. E agora aqui, terminando. A igreja e a política. A igreja e a política. A ética cristã. O que é ética cristã? É um grupo de princípios morais fundamentados na palavra de Deus. Esses princípios instruem o homem, instruem o ser humano sobre como ele deve viver na sua vida, no relacionamento com outra pessoa, consigo mesmo, né, e com o próximo, como já disse. O Estado possui sua função e seu serviço diante de Deus, de toda a sociedade, bem como a igreja também exerce a sua função e ocupa seu lugar designado por Deus. Escuta isso. Os papéis do Estado, não falo Estado aqui, são governos, os papéis do Estado e da igreja jamais devem se misturar. O Estado nunca deve fazer aquilo que compete à igreja, bem como a igreja não deve fazer aquilo que compete ao Estado. Contudo, é sempre bom lembrar que, apesar da completa distinção entre igreja e Estado, o cristão deve manter em mente que Deus é a fonte de toda autoridade, tanto da igreja, quanto da política, quanto do Estado. Por isso, os fundamentos cristãos entendem que a igreja se relaciona com o Estado apenas na área de preservação da moralidade, para servir o Estado. Nesse sentido, no tipo de função profética, a igreja serve como anúncio que proclama o padrão moral exigido por Deus com base em sua palavra. E a igreja deve lembrar todas as autoridades políticas que um dia elas terão de prestar contas diante de Deus sobre a forma como agiriam na dispensação da autoridade que receberam. E agora aqui, como o cristão deve tratar a política? Como que eu e você devemos tratar a política? Alguns pontos importantes que a gente pode destacar aqui em relação a esses princípios cristãos e a política. Primeiro, o cristão deve orar pelas autoridades constituídas para que elas cumpram o papel para qual foram chamadas. Todas as autoridades fazem corretamente o que elas se espera, o povo pode desfrutar de uma vida social mais equilibrada. O cristão deve ser um bom cidadão e se submeter às autoridades. Ele deve apoiar e se enquadrar aquelas leis que são justas, boas e coerentes. Além disso, ele também deve cumprir as obrigações tributárias. Quero destacar essas duas aqui. O cristão deve se opor às autoridades quando elas promovem leis contrárias à palavra de Deus. Quando o Estado proíbe aquilo, escuta isso, quando o Estado proíbe aquilo que Deus exige, ou exige aquilo que Deus proíbe, inevitavelmente um cristão de verdade irá incorrer em desobediência civil. A base que legitima essa desobediência é o entendimento que a soberania do Estado não é absoluta, mas ela está debaixo da soberania de Deus. Quando for o caso, desde que de forma ordeira e pacífica, não há problema nenhum do cristão protestar contra a ilegalidade política. Jamais o cristão é aconselhado a se omitir, se calar ou não dar importância à vida em sociedade. Ao contrário, Jesus advertiu aos seus seguidores: devem ser sal da terra e luz do mundo. Isto em todos os sentidos. Eles devem tomar parte da vida social como agentes preservadores que refletem o padrão moral requerido por Deus através da sua palavra. E de fato é importantíssimo que os cristãos tenham uma visão correta sobre a política. Aqui um destaque meu agora. Política e religião. Política e religião, o que você ouviu a vida inteira? Sim ou não? Política e religião? Sim. Igreja, Estado? Não. Porque a igreja é maior que o Estado. A igreja serve o Estado. Mas política e religião? Sim. Que o diabo seja envergonhado. E que aqui despertes políticas
como Daniel, como José, como outros homens da Bíblia. Porque o lugar que a igreja não ocupar, o diabo já ocupou faz tempo. Amém? Amém, irmãos? Não, mas quem vira político vira corrupto. Não, você pode ser polícia e virar corrupto. Você pode ser um jogador de futebol e ser corrupto. Você pode ser uma vendedora e ser corrupto. Você pode ser um agente, um servidor público e ser corrupto. A corrupção não está no cargo, está dentro do homem. Um pastor pode ser corrupto. Um músico pode ser corrupto. Amém, irmãos? Não fica dando coisas para o diabo, onde Deus quer que a igreja atue. Amém? E eu tenho um versículo que eu ia ler aqui. Será que eu leio? Lucas 12. Põe Lucas 12 aqui para terminar. Lucas 12, 47, Jonathan. Quero que você leia aqui. Depois nós vamos para Tiago. Lucas 12, 47. O servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. 48. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será. Será que Deus deu muito ou pouco para a igreja? Hã? Muito. Então ele vai cobrar na medida que ele deu. A quem muito foi confiado, será que Deus confiou alguma coisa para a igreja? Muito será exigido. Põe Tiago aqui, Jonathan, por favor. Tiago 4,16. Tiago 4,16. Tiago 4,16. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna? Lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Pecado não é só fazer alguma coisa errada, é você saber fazer uma coisa certa, mas não fazer.